Olá, esse é o Grupo de Oração nos Lares, é o GOL, né? Que preciosidade esse projeto. Estarmos juntos para clamarmos ao Deus verdadeiro, para esse tempo precioso de comunhão, de proximidade com Deus e com os nossos orações, com os nossos irmãos também. É muito especial, reverendo Marcelo, reverendo Alexandre, para a gente bater um papo hoje. O nosso tema é petição. Nós somos orientados pelas próprias Escrituras, embora nós frisamos bem, né, que o começo da oração ela é adoração, louvor. O Pai Nosso nos leva a olhar para a glória de Deus, mas também a própria dinâmica da oração do Pai Nosso nos faz olhar para as nossas necessidades contínuas, né, do cuidado de Deus na nossa vida. A nossa vida com Deus envolve um olhar sobre a vida comum. E é muito especial que não só nós tenhamos esse olhar, porque Deus vela pela vida real do seu povo. Deus, as Escrituras tocam em várias demandas disso. Nós somos orientados pelo próprio Jesus a orar, a buscar, a suplicar. Essa é a oração de súplica, que sempre que apresentamos diante do Senhor, o fazemos como um servo que pede ao seu Senhor. A oração de súplica tem a ver com o escravo clamando pela atenção do seu senhor. Mas nós não somos escravos, nós somos filhos. Então nós temos liberdade de abrir o coração a esse Deus vivo, né? Em sinceridade, orientados pela boa teologia, a orar o que as Escrituras já diz para nós, pedir aquilo que é necessário, né? Não de mais e não de menos, mas o necessário do cuidado de Deus na nossa vida. Então nós precisamos nos aproximar de Deus numa atitude de reconhecimento, embora já temos tanto, já temos a provisão para o dia, mas nós buscamos a Deus numa atitude de reconhecimento de que tudo vem das mãos dele, não é isso? É verdade. E a pergunta que talvez as pessoas mais façam é: se Deus já sabe que eu preciso, Boa. se Deus é onisciente, se Ele é soberano, por que eu tenho que pedir? Eu acho que é uma pergunta honesta. Teologicamente honesta, né? Se Deus é soberano, se tudo está dentro do controle das mãos de Deus, se Deus já sabe, e o salmista diz isso, ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já sabes de toda. Sim. O que eu tenho que pedir? Essa é uma pergunta que a Bíblia responde, né? Porque ela fala para pedir. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. E todo que pede, recebe. O que busca encontra e o que bate a porta se abre. Então, quando nós pedimos, e agora a gente pode colocar aqui a petição como uma oração para nós mesmos, né? É legítima. Já intercedemos pelo outro, já buscamos o interesse, já adoramos a Deus, louvamos pelos feitos. Então, é legítimo eu colocar diante de Deus as minhas necessidades. Paulo vai falar sobre ansiedade, para que a gente não viva debaixo de ansiedade, mas que tudo seja conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então, quando eu peço a Deus, eu peticiono a Deus, eu clamo, suplico a Deus, eu quero mostrar que eu dependo dele. E ao mesmo tempo também, voltando no ser de Deus, nos seus atributos, que ele é um pai bondoso. Qual é o pai, né? O argumento de Jesus na parábola lá em Lucas, quando ele fala sobre a oração, ele vai dizer assim: qual de vós, né? Vocês que são maus, vocês dão boas coisas para os filhos? Não. Será que Deus não vai dar coisas boas, o Espírito Santo e coisas, né, que nós precisamos aos seus próprios filhos? Se Deus que é bom, será que ele não vai dar? Então a oração de petição, ela primeiro me coloca nessa clara dependência de Deus, e nessa confiança de que ele vai cuidar de todas as coisas. E eu verbalizo isso na oração. Maravilha. Coloco para fora e descanso nele. Maravilha. Me chama a atenção que a oração de petição, ela tem a função de expressar meu sistema de crenças e valores. Sim. Expõe quem eu sou. Perfeito. Então, não é que oração de petição eu posso pedir o que eu quiser. Pode. Mas o que você pede diz quem você é. E quando nós aprendemos à luz da palavra que o Jesus é o nosso maior valor, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, a primeira parte está voltada para a nossa relação com Deus, para a nossa adoração a Deus. Já tratamos das orações aqui de adoração, de louvor. Quando Deus é o centro,
quando Deus é o meu Salvador, quando Deus é a fonte de vida, quando Deus é aquele que guia a minha vida, o que mais eu tenho que pedir é a presença dele, Sim. é ele, é a companhia dele, porque isso vai revelar que ele é o meu maior tesouro. Então, Perfeito. a palavra de Deus também nos ensina que a gente tem que tomar cuidado com os pedidos, porque vocês pedem e não ganham, porque vocês pedem mal para esbanjar os vossos próprios prazeres. Então, quando nós temos a oração de petição colocada aqui para ser discutida, não é que você agora, até que enfim, encontrei uma oração que eu posso falar o que eu quiser para Deus e eu tenho uma lista enorme aqui para ele, porque eu tenho muita coisa para pedir. Tá bom, você pode pedir, mas lembre-se sempre, Deus desenvolveu, permitiu, criou a oração de petição, não para você informá-lo do que você precisa, até porque ele é soberano, ele já sabe. Mas porque através dessa oração você expressa quem você é, você expressa quais são suas intenções, você expressa os seus valores, você expressa suas crenças, né? Perfeitamente. E você reconhece a quem você está buscando em oração. Eu lembro de um pastor contando que houve até uma briga numa reunião de oração na igreja. Todo mundo estava pedindo oração para cura de enfermos, necessidades, trabalho. E o irmão pediu oração para ele entrar no Big Brother. Os caras queriam bater nele. Pô, você vai gastar o seu momento com Deus para trazer algo tão fútil, tão vazio, mas talvez está aí novamente. A quem eu me dirijo? A quem eu me prostro? Ele é digno. A minha oração demonstra a minha compreensão dele, da sua grandeza, da sua glória. Reverendo Paulo, você abriu uma porta para uma reflexão aí que ela precisa ser colocada na mesa aqui para ser discutida. E é isso mesmo. Às vezes nós não chegamos a pedir o Big Brother, mas pedimos coisas muito parecidas e talvez socialmente mais acolhidas. Não é? Às vezes nós esbanjamos e nos deleitamos nas nossas vaidades e as colocamos como sendo resposta de oração. Entendi. Não é? Às vezes colocamos como sendo aí o que Deus me deu. Olha só, tanto que Deus me abençoa. Não que Deus não tenha dado ou tenha abençoado, mas mais uma vez, expressa os seus valores, expressa onde está o seu coração. Perfeitamente. Né? E a oração é mais do que coisas, bênção é mais do que coisas materiais. A gente precisa compreender que a dimensão ela é espiritual, Paulo fala em Efésios. A maior bênção que nós temos é Deus. É Cristo, perfeitamente. Cristo em nós. A Bíblia é marcada por grandes orações, né? O povo de Deus, a oração nos define, nós somos o povo da oração, né? Paulo fala isso, nós somos o povo que continuamente suplica a Deus e nós vivemos nessa dinâmica da oração. Oração de Ana, por exemplo, nas Escrituras, uma belíssima demonstração da boa teologia, da compreensão da glória de Deus, do Deus da promessa na condução da sua história. Eu ouvi algo muito bonito, que a oração não há segredos, né? Mas o segredo, que não há segredo nenhum, é quando Deus, por exemplo, Deus queria um grande líder para Israel. E Ana queria um filho. E a oração de Ana corresponde a um desejo de Deus. E isso é um grande mistério da oração. Quando Deus, ou quando a minha vontade está sintonizada, né, numa harmonia com a vontade de Deus. Então, quando Deus quer algo para a sua vida, ele vai te levar a orar por algo para a glória dele mesmo. Isso é maravilhoso. Né? Eu acho que a nossa vontade está sintonizada com a vontade de Deus quando ele também não nos dá. Amém. Também. O não receber tem que produzir alegria no meu coração, porque eu tenho um Deus que é bom, aquilo que você colocou, o caráter de Deus. Eu sei que o meu Deus é bom, eu sei que ele quer o melhor para mim. Então ele não me deu porque ele tem os propósitos dele, ele sabe o que precisa ser tratado no meu coração, o que precisa ser modelado. Volto a dizer, objetivo central da nossa vida, que foi colocado aqui já anteriormente, viver para a glória de Deus, sermos modelados para vivermos nesse mundo como Cristo viveu. Acho que Deus está nos lapidando, né? E Deus não nos lapida dando tudo que a gente quer. Perfeito. Eu acho que é unânime aqui que um pai que dá tudo que o filho pede não é um bom pai. Mimando, né? Não tá gerando um monstrinho. Mimando. Aliás, monstrinho. Eu acho que um dos grandes problemas hoje é exatamente a ideia. Você gostou do monstrinho? O monstrinho foi muito bom. Acho que um dos grandes problemas hoje da nossa petição e da resposta positiva de Deus quando pedimos é o risco de nós fazermos daquela dádiva um ídolo. O ídolo, né? Sim. Como é fácil a gente pegar uma bênção
uma dádiva, uma graça e fazer dessa graça um Deus para a nossa vida. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes você vê na igreja um jovem querendo muito entrar para um curso difícil ou para um concurso e, de repente, a igreja se envolve em oração com ele, ele consegue ser aprovado e, depois de aprovado, inserido no mercado de trabalho, ganhando muito dinheiro, a primeira coisa que ele faz, deixar a casa do Senhor, deixar a relação dele com Deus, porque agora ele não precisa mais. Já se tornou um ser autossuficiente, cheio das justificativas para dizer que a vida dele faz muito mais sentido agora do que antes. Mas a teologia da prosperidade ensinou isso, a usar Deus como um meio, né? Você busca Deus como um meio para conquistar algo. Então, quando eu conquisto algo, esse Deus que é só um meio, ele não é o fim máximo, ele não é o momento mais precioso da minha vida, ele não é o ser mais belo, não é tudo que eu possuo, como Davi diz. Então aí eu conquistei a bênção, e aí o Deus da bênção perde o sentido. Pronto. Então o nosso sentido é outro, que não tem nada que eu tenha, que eu necessite, né? O Salmo 23, fora de um Deus que é tudo na minha vida. Né? Tem umas orações que são emblemáticas, né? Eu gosto muito do livro de Neemias. Sim. Porque ele tem umas orações, petições, que são muito práticas. Então ele está diante do rei e ele precisa dar uma resposta para o rei. Então ele ora. Então você vai perceber que a petição, ela tem que estar conectada com a vida diária prática. É a dependência que nós temos de Deus, nós precisamos pedir direção. Então, Senhor, me dá direção nessa questão. É uma sabedoria, uma direção, discernimento, me dá discernimento. Tem que fechar um contrato aqui. Senhor, me ajuda, me mostra, me dá clareza, ilumina o meu entendimento, me dá discernimento para eu decidir essa questão. Então, deixa de ser uma petição egoísta, né, ou até manipuladora, como se conhece muito por aí, para ser uma petição de submissão. Uma petição em que eu submeto o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que decidir na minha vida a Deus. Senhor, me direciona, me ajuda nisso. E sabendo que Deus dá a resposta. Ele fecha portas, ele abre portas, tudo segundo a vontade dele. Uma outra questão também é sobre a dificuldade que nós temos para orar. Você falou, né, citando Tiago, né, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos seus deleites. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, que ele diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar como convém. Sim. Mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe a vontade de Deus e ele faz essa conexão, esse alinhamento. Isso é interessante porque é para nós orarmos. E a nossa oração, mesmo a nossa petição sendo quebrada, errada, torta, o Espírito Santo endireita, ele ajusta, modela, ele intercede por nós com gemidos. A expressão que Paulo coloca é justamente para mostrar a nossa incapacidade de orar, mas nós temos que orar, a gente tem que expressar isso na petição, colocar. O salmista muitas vezes ele pede socorro, ele clama por socorro, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Às vezes é a alma que está abatida, ansiosa, desgastada, cansada, desanimada, e a petição é para isso, para nós pedimos, Senhor, revigora a minha alma, me dá força, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus. Então é esse tipo de oração que a gente deve colocar diante de Deus. Oração que depende dele, não da nossa autossuficiência, né? E reconhecendo a nossa incapacidade. Né? Essa é a ideia. A petição carrega, para muitos, ela é o único tipo de oração, né? Eu acho que a primeira porta da vida com Deus é a oração. Eu lembrei de Paulo, quando convertido, em Atos, ele estava orando. Né? É o distintivo da vida de um cristão. E aí, por aí, muitos cristãos ainda precisam desse reencontro com Deus para descobrir a face de Deus. Porque só após esse encontro com Deus é que a minha vida muda. Alguém disse que quando eu me prostro diante de Deus, eu consigo ficar em pé diante dos homens, né? É a partir daí, da vida da oração. Mas a oração é muito mais do que petição. É muito mais do que petição. Eu preciso orar, eu preciso suplicar, eu preciso reconhecer minha carência, minha demanda diante de Deus, e colocar isso diante de Deus é um reconhecimento. É um reconhecimento de que eu não me basto. Eu dependo da mão poderosa do Senhor sobre a minha vida. Calvino disse, das mais belas frases dele, de que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. É a oração. É aqui onde eu me rendo, eu me prostro e reconheço que Ele que conduz a minha história
e responde as dores, os vazios da minha Amém. caminhada, né? Amém. Amém. Maravilha. Então vamos orar? Amém. Oremos. Podemos? Pai, nessa hora nós exaltamos o teu nome, te glorificamos, reconhecendo que o Senhor é bom. Amém. E é por isso que nós podemos apresentar diante de ti as nossas petições, as nossas súplicas. Nós podemos derramar o coração diante do Senhor, Amém. abrir, Senhor, diante de ti, tudo que nós precisamos. Nós podemos conversar contigo, Senhor, sobre tudo. Ó Deus, como um pai bondoso que escuta o filho. Amém. E nós, ó Pai, como filhos também, podemos descansar e confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Amém. Por isso, ó Deus, apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas necessidades, os nossos anseios, Pai. E diante do Senhor, nós aqui, Senhor, nos colocamos na tua dependência. Ó Deus, e das tuas mãos é que nós esperamos toda a boa dádiva, todo o dom perfeito que vem do alto, Pai. E descansamos em ti, Pai. Descansamos nosso coração na verdade de que o Senhor tem cuidado de nós e vai cuidar de nós. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.